E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Stella. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Com ou sem festa nos mercados, a economia da Eurozona não deve crescer mais do que 0,5% no ano que vem. Entenda-se, Eurozona é um nome informal dos países que adotam o euro como moeda. Se a Eurozona crescer mesmo 0,5%, na prática terá empobrecido mais um ano. Por quê? Porque a renda desses países vai crescer menos que a população. Ou seja, a renda per capita por pessoa vai diminuir. Os países do euro tiveram uma recessão muito feia em 2009. A economia deles encolheu mais de 4%. A recuperação desde então foi tão pequena que, no final do ano que vem, a economia da Eurozona vai estar do mesmo tamanho que estava em 2008. Ou seja, são 4 anos de estagnação. A coisa é ainda pior em termos de renda média por pessoa, que está no mesmo lugar desde 2005. Nos países onde a crise está mais feia, o desemprego é o dobro ou o triplo do brasileiro. E daí? A crise na Europa afeta o crescimento dos Estados Unidos e, ainda mais importante para nós aqui no Brasil, afeta o crescimento da China. O problema maior é que a China começa a crescer um pouco menos, um pouco por causa da Europa. Ainda cresce na casa dos 9%, quase o triplo do Brasil este ano. Mas o Brasil vende muito para os chineses, exporta muito para lá. Mas esse tumulto sem fim na Europa, por hora, tem um efeito mais imediato. Tira a confiança dos empresários daqui e de vários lugares do mundo. Como ninguém sabe o tamanho da besteira que pode ocorrer na Europa e, por tabela, no resto do mundo, várias empresas começam a jogar na retranca. Contratam menos e esperam um pouco mais para ver se vão investir na ampliação dos negócios. A economia brasileira já não cresceu nada no terceiro trimestre. Foi por causa da elevação dos juros lá na primeira metade do ano, por causa da contenção dos gastos do governo e também por causa da confusão europeia. Não deve crescer quase nada neste final de ano também. O governo diz que tem meios para evitar uma redução muito forte da atividade econômica no começo de 2012. Já começou a baixar os juros e pode baixar ainda mais. Pode retomar os investimentos em obras, que foram muito cortados neste ano. Lá no Ministério da Fazenda, se diz que dá para levar o Brasil a crescer pelo menos 4% no ano que vem, mais que os prováveis 3% deste ano de 2011. Pode ser mesmo que dê para crescer 4%. O problema é a inflação. Mesmo com a queda rápida da atividade econômica, a inflação cai devagar. Se o país acelerar em 2012, a inflação vai correr atrás? Boa noite, Stella, boa noite, Gabriel. Boa noite, obrigada, Vinícius.